Quando o investidor se torna sócio de uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores, ele passa a ter aí alguns benefícios referente à sua posição acionária. Benefícios esses como juros sobre capital próprio, dividendos e bonificações. E hoje nós vamos falar aí especificamente sobre a bonificação de ações, que é quando o investidor ele recebe novas ações sem precisar ter nenhum custo de dinheiro do seu próprio bolso para isso. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens para mais um vídeo aqui do canal Professor Investidor. Aqui eu busco trazer conteúdo sobre educação financeira e finanças pessoais com uma linguagem de fácil interpretação. E eu vou pedindo para vocês já curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E como eu já disse ali no começo, né, dando uma introdução para vocês, o nosso assunto de hoje é bonificação. A gente vai entender como ter direito à bonificação, como que ela funciona, como que ela altera o nosso preço médio e como que isso impacta diretamente no quanto nós vamos ter de retorno sobre esse ativo, sobre esse investimento e também quanto que nós poderemos aí eventualmente pagar de imposto de renda, dependendo de como for no momento da nossa venda. Vou trazer aqui para vocês um pouco das informações sobre a empresa que está realizando agora uma bonificação de ações, que é a Romi, né? A gente vai falar brevemente sobre a empresa e depois nós vamos aprofundar aí de forma didática, né, no assunto de bonificação, onde eu vou trazer ali uma planilhinha para vocês para mostrar na prática como funciona o cálculo sobre o seu preço médio e como que isso vai afetar o seu investimento no longo prazo. Partindo aqui para a tela do nosso computador, né, a gente já está aqui no site da Home, que é uma empresa que ela trabalha aí na parte industrial. Então ela é uma empresa que ela fabrica equipamentos. Que equipamentos, Rubens? Eles dizem aqui que o portfólio deles é composto de máquinas, né, ferramentas, ao quais essas máquinas e equipamentos para trabalhar metal por arranque de cavaco, em especial centros de torneamento, tornos convencionais, centros de usinagem e mandrilhadoras. Então a gente vê aqui que é uma empresa que trabalha principalmente com equipamento pesado. Eles também fazem máquinas para processamento de plástico, né, e peças de ferro fundido, cinzento e nodular, fornecidas brutas ou usinadas. E vindo aqui para o site deles, a gente pode ver primeiramente essa máquina aqui, que ela é utilizada para operações de torneamento e fresamento com alta qualidade, tecnologia e produtividade. Eles também têm aí a máquina que é para o manuseamento e tratamento de plástico, né? E também para trabalhar com fundidos e usinados. Então a gente vê que é aí uma fábrica que produz equipamentos para trabalhar na parte industrial. E agora que a gente já descobriu com o que a Romi trabalha, né, como que ela ganha dinheiro, que é através da fabricação e venda desses maquinários e desses produtos. E aqui a gente já descobriu como que a empresa ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro através da fabricação aí de equipamentos, né, para vender para o ramo industrial. Agora vamos dar uma olhadinha na composição acionária dessa empresa. A composição acionária dela está da seguinte forma. Temos aqui a Fênix Empreendimentos, certo? Com 17,8% das ações da empresa. Temos a família Romi, né, e a família Chit, juntas possuem 28,7% das ações da empresa. Tem a Fundição Romi, possui 2,2%. O conselho de administração da empresa hoje possui cerca de 0,5% das ações da empresa. E a empresa ela tem aí um free float, certo? De 50,8%, o que é um free float muito bom, né, para uma empresa aí de novo mercado. A empresa tem aí um capital social de aproximadamente 784 milhões de reais e é representado por 80 milhões de ações. Vindo aqui no site de análise de ações, a gente pode falar também um pouquinho, né, sobre a cotação da empresa. A empresa ela é negociada hoje ali próximos dos R$ 18,26, né, e 26 centavos. Teve uma valorização nos últimos 7 dias de 10%, muito disso devido à bonificação e dos dividendos que a empresa já anunciou esse ano. Teve uma valorização no último mês de 3,16% e uma valorização nos últimos 12 meses de 41,77%. Então a empresa ela vem valorizando muito aí nos últimos 12 meses. A gente vê que a empresa, né, trazendo um histórico lá desde 2010, ela vinha negociando ali na faixa de 6, 5, chegou a bater aqui uma mínima, né, de 80 centavos ali por ação.
e ela vem subindo desde então, desde 2016 ela vem subindo. Chegou aqui em 2019 a R$ 12, na pandemia ali ela caiu, foi lá a R$ 5 e pós-pandemia, na recuperação do mercado, ela começou a subir novamente, chegando ali, né, ao seu topo histórico aí de R$ 31 por ação. Teve aí novamente um ajuste na sua cotação, chegando ali a uma mínima de R$ 12 e hoje vem negociando aí próximo dos R$ 18. A gente vê que é uma empresa que ela é muito ligada ao ciclo da commodity, ao qual ela trabalha. Com isso, né, ela vai ter essa variação muito grande na cotação. Para alguém que carrega a empresa no longo prazo, essa variação aqui ela é positiva. Afinal, você vai ter grandes oportunidades, momentos de oportunidade de comprar mais ações da empresa por um preço mais baixo. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a bonificação. Eu criei essa planilha para explicar de uma forma mais didática como funciona a bonificação e como que ela vai atuar sobre o seu preço médio, certo? Sobre o seu capital investido nessa empresa e também como que a gente faz, né, para estar aí declarando essas bonificações no nosso imposto de renda no ajuste anual. Aqui nessa planilha eu trouxe a cotação da empresa, aqui no caso o ativo é a Romi. Então eu posso fazer aqui com outras empresas. Se eu trocar aqui, por exemplo, ITSA 4, né, ele já puxa ali a cotação automático. Aqui eu coloco o valor da bonificação, né, eu posso até colocar aqui em amarelo, porque esse valor da bonificação eu vou colocar ele manualmente. Aqui tem as datas com a data X e a data de crédito que a gente vai trabalhar, né, daqui a pouco. Então, como que funciona a bonificação? A bonificação nada mais é, certo, do que uma distribuição de reservas de lucro ou do caixa da empresa em forma de novas ações. Como assim? Você vai ter ali a sua posição acionária na empresa e eventualmente a empresa ela vai ver que ela está com muita reserva de lucros, por exemplo, que foi o caso da Romi. Então essa distribuição de bonificação da Romi ela é utilizando aí as reservas da empresa e eles transformam, né, esses valores dessas reservas em novas ações. E essas novas ações elas vão ter um custo. Só que esse custo ele não vai sair do bolso do investidor, mas sim desse valor que a empresa retirou lá da sua reserva de lucro, certo? Que é o chamado de reserva legal. Então, no caso da Romi, ela trouxe aqui uma proporção de distribuição de 10%. Então, se você tinha ali 100 ações, por exemplo, você vai receber 10 ações de bonificação. Ou seja, você vai ter 10 novas ações sem nenhum tipo de custo. Como que isso vai impactar no meu preço médio? Sim, isso impacta no teu preço médio porque você precisa lançar esse custo, que no caso é de R$ 16,53. Só que esse custo não é da empresa, Rubens? Sim, esse custo é da empresa. Mas é como se a empresa estivesse te fazendo uma distribuição de dividendos, certo? Então, o que acontece aqui é que em vez da empresa te entregar esse valor em dividendos, no caso esse dinheiro cairia na sua conta e eventualmente você poderia reinvestir na própria empresa ou comprar outra empresa, eles fazem essa distribuição desse valor em forma de novas ações. Inclusive eles trouxeram no fato relevante que o principal fator deles resolverem fazer essa distribuição em bonificação é para aumentar o número de ações da empresa, consequentemente aumentar o número de ações em circulação no mercado, fazendo assim com que a empresa tenha uma maior liquidez. Quanto mais ações você tem no mercado, maior é a liquidez que esse ativo vai ter. Então esse aí foi o principal parâmetro na decisão deles de fazerem essa bonificação. Então eu trouxe aqui, né, eu vou simular primeiramente aqui, vamos supor que você fosse uma pessoa que você tinha lá 1000 ações na Romi. Então você coloca aqui 1000 ações, a gente já vê aqui que ele calculou a bonificação que você vai receber, que é de 100 ações. Então, nesse caso, você recebeu 100 ações no valor de R$ 16,53 cada ação, o que representa um valor bonificado financeiro de R$ 1.653. Esse valor ele vai entrar como se fosse um capital investido do seu bolso quando a gente fala lá na sua declaração de imposto de renda. Por isso que ela altera o preço médio. E é interessante você lançar isso, porque isso vai fazer com que o seu preço médio possa diminuir ou possa aumentar. Então, se você é uma pessoa que investe há muito tempo na empresa e você tem um preço médio muito baixo, isso vai fazer com que o seu preço médio seja puxado para cima, o que vai fazer com que você, se eventualmente vá vender as ações dessa empresa, você consiga aí pagar menos imposto de renda. Tá?
tá? Vou mostrar aqui para que a gente possa entender um pouco melhor. Então vamos supor que eu venho investindo lá na Romi desde 2010. Então fui comprando Romi e cheguei ao ponto que eu tinha lá, né, uma quantidade de 1.000 ações da Romi, né, e o meu preço médio na Romi é de R$12, certo? Meu preço médio na Romi antes é de R$12. Veja que quando a gente lançou esse valor aqui de preço médio da minha posição acionária que eu tenho agora antes da bonificação, eu tenho um capital investido de R$12.000. Só que quando a gente considera as 100 ações que eu vou receber de bonificação, eu passo a ter um capital investido, certo? Que é o investido mais a bonificação de R$13.653. E o meu preço médio, que era de R$12, subiu para R$12,41. No caso aqui, para quem tem um capital investido abaixo de R$20.000, ele não vai pagar imposto de renda caso ele venda essas ações. Então a gente vai simular aqui, se por um acaso, né, você tivesse aí 2.000 ações da Romi. Com isso, você teria um capital investido de R$24.000, levando em consideração que eu tenho 2.000 ações da Romi. E eu tenho meu preço médio lá de R$15, por exemplo. Então, eu recebi 200 ações de bonificação, certo? E agora eu passei a ter uma posição de 2.200 ações. Só que o meu preço médio, que era de R$15, ele aumentou para R$15,13. Isso faz que, se caso eu tenha, né, que vender essa posição acionária, que vai ser uma venda acima, né, de R$20.000, seria uma venda acima de R$20.000, eu teria que gerar uma DARF, porque o preço dela hoje é R$18,27 e o meu preço médio é de R$15,13 agora após a bonificação. Se eu não considerasse a bonificação, o meu preço médio seria 15 e isso faria com que eu tivesse que pagar um maior imposto de renda. Então, veja que aqui nesse caso, o investidor ele aumentou seu preço médio e, consequentemente, né, ele vai ter que pagar menos imposto. Mas pode acontecer ao contrário. Vamos supor que você começou a investir na Romi aqui nesse topo dela, né, e o seu preço médio está na faixa ali de R$19, vamos supor, né? Então você tem as mesmas 2.000 ações, você tem um preço médio de R$19 e você recebeu também a bonificação de 200 ações. Veja que o seu preço médio era de R$19 e agora ele baixou para R$18,77 devido às ações que você recebeu de bonificação. Então pode acontecer do seu preço médio subir ou do seu preço médio diminuir, dependendo aí, né, de qual patamar que está o seu investimento, de quando que você começou a investir. Mas de qualquer forma, veja que esse preço médio após a bonificação ainda assim ficou acima da cotação e você continuaria tendo ali um prejuízo, vamos dizer, em relação ao valor de mercado da ação relativo ao seu preço médio. Só que veja que o seu preço médio era R$19 e baixou para R$18,77. Então, o prejuízo que você estava tendo, né, a desvalorização que você estava tendo nessa ação, ela diminuiu ali percentualmente falando, fazendo com que o seu preço médio ficasse mais próximo aí do valor de mercado. Quando nós falamos aqui também da bonificação, é importante a gente saber que esses valores eles têm que ser declarados no seu imposto de renda no ajuste anual. Então, lá em 2024, caso você mantenha ou não essas ações em sua custódia, você precisará declarar. Se por um acaso você vender toda a sua posição esse ano, então nesse caso você vai precisar somente declarar que você recebeu essas ações, certo? Aí como bonificação. Aonde você vai declarar? Você vai declarar isso, né, no seu imposto de renda, lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, na linha 18, incorporação de reservas ao capital, bonificação em ações. Só que caso você manteve as suas ações em custódia, né, você vai levar para o longo prazo, dia 31/12/2023, você ainda estava com a ação na sua custódia e aí você vai precisar declarar a sua posição acionária. Então, aí além de declarar aqui nos rendimentos isentos e não tributáveis, você também vai precisar declarar, né, lá em bens e direitos na sua posição acionária. Então vamos supor aí que você tinha 2.000 ações da Romi dia 31 de dezembro de 2022 e você declarou isso no imposto de renda desse ano. No ano que vem, além de declarar aqui em rendimentos isentos não tributáveis, você vai declarar lá também em bens e direitos, né, essas 200 ações. Então você já não tem mais 2.000 ações da Romi. Você vai declarar que você tem 2.200 ações da Romi e com um valor investido de R$41.000, porque aqui ele está considerando o
o valor investido, que foi do seu bolso, mais a bonificação. Então, eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguns pontos para você sobre essa questão, né, do imposto de renda e da bonificação, como funciona para declarar, como funciona o ajuste do preço médio, tanto para cima quanto para baixo, dependendo de qual é o seu preço médio hoje. Certo? A bonificação é uma das 3 principais formas aí do investidor ser beneficiado, né, junto com os juros sobre o capital próprio e junto com os dividendos. E eu também acho ela muito positiva, porque se você aumenta o seu número de ações, você aumenta o número de dividendos que você recebe. Né? Se a gente olhar aqui, a Romi, ela é uma empresa que ela vem distribuindo, né, bons dividendos aí no longo prazo. Se a gente vê aqui o histórico, né, de dividendos da empresa, a gente vê que desde 2018 ela vem aqui aumentando os dividendos distribuídos. Teve uma queda de 2021 para 2022, mas isso é até esperado devido à questão da pandemia e tudo mais, né? E agora em 2023 eles já anunciaram aí 58 centavos de dividendos, que é aí mais da metade do valor que foi pago o ano passado. Aqui em 2021 eles chegaram a pagar R$2 por ação. Outro ponto importante para a gente olhar aqui na Romi são os indicadores dela. Se a gente vê aqui a receita líquida da empresa, ela vem sempre crescente de certa forma. Tem alguns pontos aqui em que ela chegou a dar um prejuízo, né? Exemplo, aqui em 2012 deu 37 milhões de prejuízo, em 2016 deu 39 milhões de prejuízo, mas desde 2016, quando ela reportou esse último prejuízo, a empresa vem entregando aí um crescimento tanto na receita líquida, que chegou a bater aí mais de R$1,5 bilhão em receita líquida, e também vem aumentando, consequentemente, o seu lucro, né, chegando aí a um lucro de R$216 milhões em 2022. E a gente vê aqui que a empresa ela tem um ótimo retorno sobre o capital investido, que é o ROI, né? Então a gente vê que o ROI da empresa ele é aqui numa média aí de 14, 15% hoje. É claro que teve esse período aqui de dificuldade de 2011 aí até 2016, mas essa empresa vem se recuperando bem e mantendo aí uma certa consistência, né, nessa margem líquida, isso no ROI, que é o retorno sobre o capital investido. Quando a gente olha para a dívida da empresa, a empresa que teve um estouro na dívida entre 2004 e 2021, onde ela chegou a um patamar máximo, certo, de 995 milhões de dívida bruta e 748 milhões de dívida líquida. Hoje a empresa, depois dessa queda que ela teve aqui, chegando a uma mínima de dívida líquida de 130 milhões de reais em 2017, né, e um caixa de 119 milhões e uma dívida bruta de 249 milhões. Hoje, né, eles estão aí com uma dívida bruta de 721 milhões em 2022, né, um caixa de 251 milhões e a dívida líquida de 270 milhões. Algo muito importante, né, é a gente entender essa correlação também entre o lucro líquido e os valores da ação, né, a cotação da ação no mercado. Então a gente vê que a empresa, aquele momento difícil de 2011 a 2016, que a empresa inclusive reportou ali prejuízo lá em 2012 e 2016, e pequenos lucros aqui entre 2013 e 2015, a empresa veio mantendo ali uma queda nas suas ações, fazendo com que ela chegasse lá naquele patamar de 80 centavos por ação. Mas em 2017, né, teve uma virada de chave na empresa, melhoraram a gestão e com isso eles passaram a ter um crescimento no seu lucro líquido e, consequentemente, quando o lucro líquido da empresa aumenta, os valores das ações acabam aumentando também. Então a gente viu aqui, né, os números da empresa, trouxe aqui para vocês também sobre as bonificações. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, curte, comente, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Apoie aí a gente para que a gente possa crescer cada vez mais e esse conteúdo que eu aqui vos trago possa alcançar o maior número de pessoas possível. Eu sou o Rubens e esse é o canal Professor Investidor.